Olá, amigos de casa, está começando mais um SN Sport. E no programa de hoje, começar aqui o cara dos palpites, que acertou todos os palpites no último programa. Segue Jogo o líder. Latini. Segue o líder, Léo. Segue o líder. Jogo, essas boas-vindas, pessoal de casa. Queria mais uma vez aí agradecer a todos que estão aí sempre prestigiando nosso programa. Mandar um abraço aí para aqueles que toda semana aí acompanham os nossos comentários e que cada um que torce pelo seu time, sempre respeitando aí as opiniões e buscando passar para todos os telespectadores a melhor informação dos clubes cariocas no Campeonato Brasileiro. Isso aí. E do meu lado, esse rapaz de touca, um pouco irreverente, diferente, né? Léo Úmido. Vai bem, Cazé? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa. Diogo, tudo bem? Na paz? Graças a Deus. Pai do céu abençoando sempre. Bom, queria agradecer a todo mundo, né, que acompanha a gente. A touca hoje, que eu tô passando por um processo químico no cabelo, vou platinar. Mentira, rapaziada. Carnaval tá aí. Carnaval tá aí, já fica ligado. Não, é só porque eu tô no day off do cabelo hoje, então me deixando de touca, foi um estilo diferente. Não sei se ficou bonito não, mas pelo menos a gente tenta emplacar alguma coisa diferente. Eu gosto de usar a touca direto. E infelizmente não acertei nenhum palpite semana passada, foi uma vergonha. Foi um 3x0 feio pra Diogo. Foi o hat-trick dele, que já distanciou um pouquinho, vou ter que galgar nessas outras rodadas. Tá igual o Palmeiras, jogou tá igual o Palmeiras. Jogou tá igual o Palmeiras. E eu tô igual o Flamengo, jogando a chance toda por cima. E começando a falar agora do Botafogo. O Botafogo que ganhou do Corinthians de 1x0 com a volta do Gatito Fernandes, né, jogo. O Botafogo naquela inconstância de quem seria o goleiro, testou cerca de 4 goleiros nessa volta, o Gatito, o Jean, o goleiro reserva, o goleiro da base, se não me engano, e o Saulo. E o Gatito agora voltando depois de 6 meses, fazendo uma defesa incrível no último minuto do jogo. Fala pra gente a importância da vitória do Botafogo sobre o Corinthians nessa rodada. Bom, na verdade, o Botafogo volta a respirar um pouquinho, né? Para tentar sair dessa zona aí que aproximava da zona de rebaixamento. Vitória importante jogando em casa. Eu apostei na vitória do Botafogo, principalmente porque, além de estar jogando em casa e jogando contra o Corinthians vinha de altos e baixos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vivia um momento de mais necessidade da vitória. Então, esse resultado 1x0 aí, com o gol do Lindoso na súmula, mas contra do Ralf, né, na prática. Mas é um resultado importante para o Botafogo e teve o retorno do Gatito, que foi fundamental para esses 3 pontos aí para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Um jogo, a gente sabe que a bola aérea do Botafogo, o Lindoso é muito bom na bola aérea e o maior déficit do Corinthians é a bola aérea. O Botafogo soube usar muito essa tática e foi um jogo muito pegado, né, Diogo? Foi um jogo, teve muitos lances bonitos, muitos lances de lençol, distribuíram lençóis e canetas nesse jogo, mas a participação do Gatito Fernandes foi uma participação muito fundamental, voltando depois de 6 meses fora, teve essa grande, sabemos que o Corinthians é um grande goleiro, mas teve essa grande participação depois dessa volta dele. Léo, fala pra gente como é que é a sensação do Botafogo de ficar, pelo menos por enquanto, né? O Ceará ainda joga, o programa sendo gravado hoje na segunda-feira, o Ceará joga hoje contra o Sport. Botafogo respirando com 4 pontos na frente do Z4 aí. É uma visão diferente agora, né? O time do Botafogo conseguiu uma vitória importante contra o Corinthians. É bom lembrar que teve um pênalti também não marcado a favor do Corinthians, o pênalti do Roger, e isso sim duvidoso, complicado. E o milagre do Gatito também no final, que ressalta ainda mais a importância de ter um bom goleiro num momento tão decisivo quanto esse, o Gatito voltando de lesão ali. Mas essa distância é importante porque abre 4 pontos, apesar da vitória aí do Ceará hoje, ou a vitória do Sport também, vai embolar mais ainda esse final de tabela. Tirando o Paraná, todo mundo está brigando para não cair. A vitória contra o Chapecoense saiu da zona ontem. Então assim, tá todo mundo numa briga danada, 2, 3 pontos separando. Qualquer ponto que puder somar é importante. Então jogou em casa, ganhou. E agora tem uma próxima missão difícil contra o Flamengo. O próximo confronto é muito complicado. E o Botafogo tem que pensar nisso. Aproveitar o mau momento do Flamengo, que vem de 2 empates que poderia ganhar. Eram 6 pontos que o Flamengo tinha garantido já, estaria hoje próximo da liderança na tabela, 1 ponto só atrás do Palmeiras. Então o Flamengo deixou de ganhar esses pontos, vem num momento ruim, turbulência dentro do elenco com o Diego Alves,
mas continua invicto com o Dorival. Então vai ser um adversário complicado, o Botafogo enfrentar, mas que num clássico tem toda a chance de conseguir esses 3 pontos. E do mesmo jeito que você falou do próximo jogo do Botafogo, o Botafogo vai enfrentar um clássico estadual. Flamengo e Botafogo, um monte de campo do Botafogo, tem dúvida ainda de onde vai ser, mas tem grande chance de ser no Engenhão. Jogão, Botafogo e Flamengo, respeitando um monte de jogo do Botafogo. O que a gente pode esperar do time do Botafogo para conseguir um resultado positivo para a equipe? Eu acho que vai jogar com o mesmo propósito que o Corinthians, tentando buscar a vitória. Até porque, por mais que venceu o Corinthians, já é uma nova jornada, uma nova guerra, e o Botafogo precisa continuar pontuando para se livrar de vez dessa zona de rebaixamento aí que assombra. O Botafogo está muito próximo ali ainda, e a gente sabe que a diferença uma vitória é importante, mas às vezes 2 derrotas seguidas pode colocar o Botafogo lá no Z4 e automaticamente complicar. E faltam poucas rodadas para o campeonato acabar. Faltando apenas 6 rodadas para o fim do campeonato, tem essa briga ainda muito grande. O Botafogo tem apenas 4 pontos jogando da iguala juntamente com o Vasco, e tem o jogo hoje do Ceará, que isso pode encurtar até mais um pouco. Vamos ver como é que vai ser esse clássico, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais dele quando a gente chegar para do Flamengo. Falando agora do clássico, o último clássico carioca que a gente teve, Vasco e Fluminense. Vitória do Vasco sobre o Fluminense do nosso querido Léo Omeli, que está se poupando, jogadores para Sul-Americana, para os Paranaenses. Mas vamos Ele achou bonito que o Vitinho fez contra o Palmeiras. Ele achou. Mas daqui a pouco a gente falou do Fluminense. Vamos dar uma moral pro Vasco, né? O Vasco ganhou bem. Mais uma vez, Maxi Lopes conquistando esses 3 pontos pro Vasco. Maxi Lopes, indiscutivelmente, creio que seja unanimidade aqui na bancada que o Maxi Lopes é o principal jogador do Vasco nesse campeonato. Mas ganhou e se afastou um pouco mais, né, Léo? Juntamente com o Botafogo. Questão dos empates, ele tá na frente do Botafogo, Vasco 13º, Botafogo 14º. Mas fala um pouco pra gente dessa vitória importante pro Vasco nessa final desse campeonato. Foi uma vitória importantíssima, inclusive o Maxi Lopes, eu concordo, que é o principal jogador do Vasco, principalmente nessa reta final. Não sei se no campeonato todo, mas nessa reta final, com toda certeza. Já tem 15 pontos nas costas do Maxi Lopes, já desde quando ele chegou. Então é um jogador que fez realmente diferença. Mas o que tá me lembrando é muito de quando o Nenê chegou no meio do ano no Vasco. O Nenê chegou naquele e não evitou o rebaixamento do Vasco naquele ano. O Nenê chegou, estava brigando muito e fez um baita campeonato, mas não conseguiu evitar o rebaixamento. Então é bem provável, e infelizmente o torcedor vascaíno não me entenda como um pé frio nem nada, mas que aconteça a mesma coisa. Porque o Vasco ganhou o jogo do Fluminense, mas não foi superior em momento nenhum do jogo. Eu estava assistindo o jogo e o Fluminense no primeiro tempo dominou o jogo todo, não aproveitou as chances que fez. Dominou o jogo todo, no primeiro tempo dominou o jogo, não aproveitou as chances que teve. No segundo tempo, continuou melhor, o Vasco achou o pênalti, que o Thiago Galhardo tinha acabado de entrar, achou o pênalti, ele foi cruzar a bola, bateu no braço do Paulo Ricardo, foi o pênalti, o Marcos Lopes fez 1-0 e continuou o jogo pau a pau. Então o Vasco não teve um grande momento superior, ainda teve um pênalti para o Fluminense não marcado pela arbitragem, que o Digão inclusive veio a público depois reclamar desse lance, que poderia muito bem ter sido empate. Sim. Então o Fluminense meio em ritmo de treino, óbvio que queria ter ganhado o jogo, e teve uma entrevista... É um clássico, né? A importância do clássico. E livraria completamente a chance de rebaixamento do Fluminense. O Richard deu uma entrevista falando que o elenco do Fluminense em momento nenhum sentiu que ia perder o jogo. E perdeu porque não conseguiu aproveitar as oportunidades. O Vasco achou o pênalti, fez e está muito certo, comemora os 3 pontos. Agora pensa na próxima batalha, jogo difícil contra o Grêmio fora de casa, e que geralmente você não conta uma vitória. Agora, se o Vasco conseguir sair de um empate com o Rio Grande do Sul, mais uma vitória, o Vasco se livra do rebaixamento. O Vasco soube aproveitar a oportunidade que teve, né? Vamos falar assim. E Diogo, Léo falou do rebaixamento do Vasco. O Vasco tinha 41% de chances de cair antes do clássico, e após a vitória do Vasco, o Vasco caiu para 17%. Ainda tem aquela situação de porcentagens, ainda tem chances, as chances são reais. Por exemplo, o Vasco tem a maior percentual de rebaixamento do que Botafogo e o Ceará, que são times que estão abaixo dele, por conta tem uma tabela muito difícil. O Vasco na próxima rodada enfrenta o Grêmio, e na penúltima rodada, se não me engano, enfrenta o Palmeiras, tirando os confrontos diretos que vai ter ainda. Diogão, a chave para o Vasco conseguir essa permanência na Série A é continuar apostando no Maxi Lopes, é continuar jogando, ou aproveitar as chances que está tendo?
Na verdade, cada meio ponto pro Vasco hoje é importante, é ouro. Meio pontinho aí. Um ponto, um empate fora de casa hoje, para qualquer torcedor do Vascaíno hoje tem um valor muito grande. Então, a gente sabe da caminhada difícil que o Vasco tem até a reta final do Campeonato Brasileiro, nesses últimos 6 jogos. Mas o Vasco vem nessa crescente. O Vasco é importante vitória no Clássico. Um Clássico em que, conforme o Léo já disse, o Fluminense teve grande chance, dominou o jogo por maior parte dos 90 minutos. Mas o Vasco, através dessa oportunidade do pênalti, conseguiu converter com o Max Lopes e conseguiu os 3 pontos. Agora, importante que o grupo do Vasco parece que está bem fechado. O Max deu uma entrevista depois do jogo, falando dos jogadores estarem acreditando, Sim. os jogadores estarem unidos em prol de tirar o clube dessa situação e não deixar que o clube tenha esse acesso para a segunda divisão. Mas, na verdade, a gente fica até um pouco satisfeito em estar aqui no estado do Rio de Janeiro e mesmo não sendo vascaíno, o Vasco está correndo atrás disso aí para poder manter os 4 clubes do Rio na primeira divisão. Então, a gente sabe que a caminhada é longa, é difícil esses últimos 3 jogos, mas eu acho que o Vasco ainda vai fazer mais alguns pontos aí nesses 6 jogos aí. A gente havia comentado, né, até na vez do Fluminense, porque o Marcelo Oliveira deu uma declaração falando que almejava alcançar os 45 pontos de uma vez para se livrar matematicamente, se livrar dessa situação do rebaixamento. O Fluminense, ele tem perdido os jogos e tem mantido os 40 pontos. E o Vasco está com 38 pontos e está a cerca de 7 pontos. Desses 45 pontos caracteriza o salvamento no caso de um time. Alguns matemáticos calculam 43, que isso para o Vasco é melhor ainda, que se torna 5 pontos. Mas, ou seja, 2 vitórias praticamente já segura o Vasco numa posição muito mais confortável do que ele se encontra hoje. 6 rodadas acabando para o fim do campeonato, digamos que daqui para frente a gente já começa a eliminar algumas posições de times que não vai cair. E o Vasco, 13º, precisa ganhar pelo menos mais 2 partidas para sair dessa situação. E o último jogo do Vasco, o próximo jogo do Vasco, Grêmio e Vasco, lá no Sul. Jogo muito difícil. Jogo muito difícil para o Vasco. O que o Vasco pode tentar arrumar no elenco do Vasco ali para tentar segurar a equipe do Grêmio? Jogar fechadinho, procurar se proteger, entrada da área e sair no contra-ataque. Jogar por uma bola? Bola no Pikachu. É o único jeito de o Vasco encontrar, saindo de contra-ataque somente pelo lado, utilizando a velocidade do Pikachu e tentar aí uma finalização do Max Lopes, numa bola ou 2, achar aí para poder sair o gol. Agora, de resto é se defender, posicionar taticamente muito bem dentro do campo, porque o Grêmio, além de estar fora da Libertadores, é um time que agora vai se dedicar à reta final do Campeonato Brasileiro com força máxima e mordido por ter saído da competição da forma que saiu, onde até agora a comissão não digeriu essa desclassificação, enfim. O Grêmio vem para buscar e isso vai acabar de alguma forma ajudando o Grêmio também nessa reta final. O Grêmio vem para continuar brigando aí pela vaga da Libertadores no ano que vem. E o Grêmio ainda, por mais pequeno que seja, o Grêmio ainda tem pequenas chances ainda de ser campeão brasileiro. Se não me engano está em 5%. Mas o campeão já é o Palmeiras. O campeão acho que foi anunciado, né? Mas para quem ainda tem 1% ainda, como o Léo disse, tem 1% de chance, tem que ter aquele 99% de fé. Palmeiras. O Palmeiras está com sorte de campeão, né? Vai. E antes de encerrar esse primeiro bloco, que a gente aqui da bancada queria dar parabéns à equipe Fortaleza, Rogério Ceni, que conseguiu o acesso, está quase conseguindo o título da Série B. E a gente está quase vendo um clássico cearense, pessoal, na Série A. Algo que há muitos anos isso não acontecia. E uma outra coisa que a gente não tem falou sobre Fortaleza, mas a gente vai ver na Série A o Avaí e o CSA de Alagoas. O Alagoano pisando aí na Série A. Alagoano. E vem forte o CSA. Trabalho forte do treinador Marcelo Cabo, no CSA de Alagoas. Se eu não me engano, o CSA é o 2º ou 3º hoje da classificação. Se não me engano é o 2º, se não me engano até ganhou o último jogo. Então a gente já vê um clássico nordestino, mais um clássico nordestino. Provavelmente o Vitória está naquela situação complicada, vai deixar de ter o clássico, o Bavi. Mas esse jogo do Ceará contra o Fortaleza, mostrando que o Ceará, não só o Ceará, mas como o Nordeste tem força no futebol, vem muito forte nessa Copa do Nordeste, vem mostrando os times fortes que tem até o mesmo Ceará, e é isso. Parabéns ao pessoal do Fortaleza, parabéns ao Rogério Ceni,
Saiu do São Paulo lá por baixo, saiu do São Paulo lá Grande descaracterizado campanha do Rogério lá e voltou por cima do Ceará, perdão, do Fortaleza. O Ceará você vai arrumar um problema no É Nordeste. um clássico quente. E daqui a pouco a gente volta falando um pouco do Fluminense, do Léo Omile aqui, dessa derrota complicada, e do Flamengo desperdiçando mais uma vez um jogo que poderia ter ganhado. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Na hora de fazer sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quintinha. 981 13 19 15. Voltando agora para o segundo bloco, vamos falar um pouco do Fluminense. O Fluminense, como a gente havia falado anteriormente, perdeu o clássico para o Vasco de 1-0. Um jogo polêmico, o Fluminense um time um pouco misto, poupou alguns jogadores, mas entendeu a importância do clássico, né, Léo? Entendeu a importância do clássico, levou alguns jogadores, como o Richard, levou o Digão, mas perdeu. Infelizmente perdeu para o Vasco e tem essa situação, não consegue pontuar e, querendo ou não, tem a sombra aparecendo ali do Z4, os times se aproximando ali. O Fluminense tá tranquilo ainda ou já tem que começar a pensar em sair dessa situação? Não, acho que tá tranquilo, tem uma tabela, pega o Sport agora dentro de casa, né, que é um jogo, apesar de ser um jogo que Sim. pode se complicar, porque o Sport tá lutando para não cair, e o Fluminense teoricamente também, né, quer ganhar esse jogo logo. Zebra, hein? É, a zebra, pode ser que pinte a zebra, mas é difícil o Fluminense contra os times do Nordeste, principalmente em casa, se dá muito bem. Sim. O Fluminense ainda pega o Bahia em casa, então tem alguns jogos que é muito positivo para o time do Fluminense. Não acredito que o Fluminense vai cair esse ano, mas o foco do Fluminense agora é claro que é a Sul-Americana. Sobre o jogo com o Vasco em específico, teve até algumas expulsões finais, o Ibanez foi expulso, o Sornosa foi expulso, teve algumas complicações ali. Foi uma confusão, um tumulto ali depois do jogo. Foi muito complicado e isso prejudica o Fluminense. O Sornosa agora não vai pegar o próximo jogo, pode pegar um gancho que ele agrediu o Rildo. E não precisava disso, e o próprio elenco disse, a gente não sentiu que fosse perder pro Vasco, meio que me deu uma menosprezada no Vasco, isso aí foi a entrevista do Richard, e tomou o susto, tomou o gol, o Fluminense dominou, mas não ganhou, que ganha jogo é gol. Sim. Por isso que o atacante ganha mais que o zagueiro, não é difícil de entender essa lógica. Mas não fez gol, acabou. Então, mérito do time do Vasco ganhou, importante 3 pontos, e agora o Fluminense é jogar fora de casa com o Atlético Paranaense. O Fluminense conseguiu uma grande missão, que foi ganhar lá do Nacional. O Nacional não tinha nem tomado gol em casa. O Fluminense fez 1-0, podia ter feito segundo no final do jogo. O Matheus Alessandro teve a chance. O Nacional não ofereceu perigo nenhum para o Fluminense. Teve uma bola só o jogo inteiro do Nacional que chegou e não foi gol que o atacante furou. Fora isso, o Fluminense jogou muito bem, conseguiu se classificar. E agora tem uma parada muito difícil com o Atlético Paranaense fora de casa. Vai pegar o Atlético num campo de grama sintética, na Arena da Baixada, que o Atlético no Brasileiro já não perde, tem uma porrada de jogos, tem mais de 10 jogos que o Atlético não perde em casa, então é muito difícil a missão do Fluminense. E assim, eu não vou falar que eu tô querendo, é claro que eu quero que o Fluminense ganhe os 2 jogos, seja campeão da Sul-Americana, mas eu acho que
Fluminense saindo com o empate da Arena da Baixada já tá de bom tamanho pro torcedor tricolor. Vai ser praticamente um gostinho de vitória, né? Lembrando que lá o retrospecto do Atlético dentro de casa, até mesmo por conta do gramado sintético, é muito grande. Ou seja, todo time que vai lá praticamente briga. Vê que o Atlético Paranaense é muito superior forte. Dentro aos de casa, outros o Atlético times. ganhou todos os clubes do Rio esse ano lá. Sim. É muito forte. Fazendo menção ao 3x0 que aplicou no Flamengo, o Flamengo vindo numa boa fase. Não, ganhou do Flamengo, ganhou 3x1 do Fluminense, ganhou do Botafogo, agora o último jogo 2x1, ganhou do Vasco. Ele teve um ano que o Atlético bateu 5x1 no Vasco, não foi? O rebaixamento do Vasco, que o Ederson meteu 3 gols. Sim, é direto, velho. Eles ganham o time carioca, o Atlético ganha o time carioca direto lá dentro. Muito difícil pro Fluminense. Pois é. E jogão Fluminense agora, lembrando que nessa quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense, como o Léo tem falado aqui agora. Lá na Arena da Baixada, um jogo válido pela Sul-Americana, lembrando o Fluminense na semifinal da Sul-Americana. Quem diria, com esse time que a gente tem. Quem diria. E sem o centroavante titular. Rapaz. E o Fluminense tá nessa bifurcação, digamos assim, nessa situação meio complicada. Joga Sul-Americana, semifinal, tem que brigar pelo título, mas também tem que tomar cuidado ali para não deixar o brasileiro ali de tranquilão, deixar os reservas jogarem ali e se aproximar demais da zona de degola. Você vê uma chave, como é que o Fluminense pode tentar nesse brasileiro, dando prioridade ao brasileiro, para não se assustar tanto com a possibilidade de zona de degola? Não, na verdade o Fluminense joga o primeiro jogo da Sul-Americana agora, o segundo jogo, se eu não me engano, é só no final do mês. E joga em casa, o jogo de volta é no Rio. Joga o jogo de volta no Rio, vai dar um intervalo de 15 dias. Então eu acredito que nesse intervalo aí, o Fluminense não vai utilizar a equipe titular nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu particularmente não vejo o Fluminense rebaixado, acho que não existe essa possibilidade. O Fluminense vai conseguir se manter normalmente na Série A. Eu vejo a situação do Fluminense hoje, apesar da tabela já nos mostrar, mas muito mais confortável do que o Vasco e o Botafogo. Entendeu? Não tem, o torcedor do Fluminense não precisa ter essa preocupação que os vascaínos e botafoguenses têm que ter. Sim. Mas eu acredito que o Fluminense vai utilizar nos próximos jogos a equipe titular normalmente, até porque vai ter tempo de recuperação para o segundo jogo e com certeza o Fluminense vai se manter na Série A. Lembrando agora que o Fluminense vai enfrentar o Sport que joga hoje, para você gravar na segunda-feira, mas o Sport tecnicamente está em 19º, ou seja, está muito mal o Sport, vem numa fase muito mal. E o Fluminense pode conseguir, nessa partida do final de semana, uma vitória que caracteriza ele praticamente salvo dessa situação. Esse que seria o ponto. O Fluminense é aquele time meio Robin Hood, não sei se vocês conhecem outro time assim, que é o time que ganha dos grandes no momento que precisa e entrega e perde para os fáceis. Então assim, vai ser um jogo complicado pro time do Fluminense, não vou falar que vai ser um jogo fácil. Talvez poupe alguns jogadores. Mas aí entra esse ponto, que se o Fluminense, por exemplo, empata de repente com o Atlético Paranaense fora de casa e ganha do Sport no final de semana, o Fluminense escapa do rebaixamento. Sim. E aí o elenco pode descansar. Então de repente o Marcelo vai priorizar isso. Tira um ou outro jogador, tenta essa vitória, ganha do Sport e aí relaxa o elenco para a próxima semana para poder... E ao mesmo tempo, a vitória do Sport garante o acesso ao Sul-Americano do ano que vem, né? Também, pode dar errado. Então já garante o acesso na Sul-Americano do ano que vem. É um mix de coisa ali. E sem contar que, é sonho pro torcedor Fluminense. Não sei se vai acontecer, acho muito difícil. Mas o Atlético Mineiro está perdendo diversos jogos em casa. Sim. E está a briga direta com o Santos ali. E o Santos também não tem uma tabela muito fácil. Então, quem sabe pinta uma vaguinha na Libertadores ali. Tem que estar pontuando o brasileiro. Perdeu o jogo contra o Santos, o jogo foi importantíssimo. Poderia estar pontuando. Se quiser sonhar, tem que estar pontuando. É a mesma coisa para quem briga para não cair. Quer sonhar para não ser rebaixado? Pontua, que aí você tem chance de sonhar. Então, digamos que o Fluminense agora vai para o sacrifício. Jogar esse jogo contra o Atlético Paranaense, como o jogo vai falar, o próximo jogo contra o Atlético Paranaense só daqui a uns 15 dias, e vai enfrentar um jogo que, digamos que seja chave para a sobrevivência do Fluminense, ou seja, jogando bem, conseguindo um resultado teoricamente positivo, que seria um empate fora, e uma vitória sobre o Sport, o Fluminense fica tranquilo na Sul-Americana e fica na Série A no ano que vem. Mais ou menos isso. Tranquilo, Fluminense, tranquilo e gol na zaga foi complicado. Desde que se mantém na Série A, tá tranquilo. Pra mim tá bom. Até em 16º está de bom tamanho. Mantém na Série A, no ano seguinte é outra história. E falando agora do Flamengo, o Flamengo que empatou fora de casa com o São Paulo
empatou em 2-2 e vê o Palmeiras se distanciando nessa tabela. O Palmeiras, lembrando que ganhou de 3-2, se não me engano. Mas, Léo, é uma situação complicada. O Fluminense, pelo segundo jogo consecutivo, teve a oportunidade da vitória. O Flamengo. Isso. E desperdiçou. O Flamengo tá deixando a chance escapar? Ah, com toda certeza. A bola do Vitinho e a bola do Paquetá são erros técnicos, erros de que quem tem o salário que eles têm não pode errar. Se fosse o René errar aquela bola, o torcedor do Flamengo não tinha que ficar triste. Não é do René fazer o gol. E já é muito difícil ele chegar dentro da área pra finalizar uma bola. O Rodinei acertou. Você viu o Rodinei acertando? Aquilo ali, aquele chute do Rodinei, se o Rodinei erra, não era pra ficar chateado com o Rodinei. Não é dele. Agora que ele faz um gol daquele. O Vitinho, que é a maior contratação da história do Flamengo. O Vitinho que ganha o salário que ganha e que fez uma 10 milhões de reais investido ali. E que fez uma jogada de Vitinho no segundo gol, no gol do empate, que deu uma caneta, limpou, lembrou seu Vitinho que foi Vitinho pra do Europa. Inter. O Vitinho do Inter, o Vitinho que surgiu no Botafogo. Aí o Vitinho mostrou o investimento. Só que naquela bola ali era pra ele falar assim, eu voltei a jogar, eu joguei na Europa e agora eu sei chutar com as duas pernas. Eu sou o Vitinho que o Flamengo contratou. O Vitinho faltou essa afirmação dele. Então, aquela bola ali, ele isolou a bola, um erro ridículo, ele pegou por baixo da bola. O Vitinho, se não me engano, é canhoto. Sim. Ele chutou com a perna direita, não era a perna boa, mas o jogador profissional tem que chutar com as duas pernas. Eu não preciso chutar com a perna esquerda, não. Na pelada, se eu perder um gol de esquerda, que se exploda. Eu não ganho pra isso. Acabou, eu não ganho pra isso. O Vitinho ganha. Então, ele tem a obrigação de chutar com as duas pernas. Isolou a bola e isolou a chance do Flamengo de título. Porque se o Flamengo ganhasse do São Paulo, dava pra sonhar ainda. Sim. Agora, com 6 pontos fora, não dá. E o Paquetá é a mesma coisa. Tem Jogou 21 anos, tá voltando, foi pro Milan, tá transferido pro Milan já. Agora, o Paquetá também não pode perder uma bola daquela. É um erro técnico. Jogou muito, tá? É o Paquetá e eu sou fã dele. Mas aquela bola dentro da área, o jogador profissional tem que acertar aquela bola. Se ele acerta, o Flamengo hoje, se pá, era líder do campeonato. Porque isso podia influenciar no jogo do Palmeiras com o Santos. Sim, com certeza. Então o Flamengo tá perdendo o título para ele mesmo. Situações complicadas do Flamengo. O Flamengo já vem numa situação no elenco muito complicada, com a situação do Diego Alves. Teve mais uma confusão envolvendo o Diego Alves com o treinador Dorival Júnior. E além dessa situação complicada na tabela, ainda tem essa situação complicada dentro do elenco, uma possível rachadura no elenco. Há rumores de que alguns times estão tentando procurar o Diego Alves para uma negociação. São Paulo. Diego Alves vai para São Paulo. São Paulo precisa. E o Flamengo estipulou um certo valor. Não foi noticiado ainda nos meios de imprensa, mas o Flamengo já deu a entender que, por enquanto, aceita conversar sobre uma possível venda do Diego Alves. Diogão, o Flamengo errou muito, tem errado muito nas defesas e nos gols que tem tomado. E, como a gente falou aqui agora, tem perdido os gols que não poderiam ser perdidos. O Flamengo hoje, ele tem 33% do título, está em terceiro colocado. O Flamengo ainda, matematicamente, tem essa chance do título, mas na prática ainda tem a chance do título? Não, eu acredito que está definido. O Flamengo vai brigar pela Libertadores. No máximo o segundo colocado pela premiação mais gordinha? Vai brigar para Libertadores, se não perder o segundo lugar aí. O Flamengo está em terceiro. Está em terceiro, já perdeu para o Inter, né? Sim. Se não perder de vez esse segundo lugar aí, porque ele ainda vai ficar brigando agora com o Inter pela posição de segundo lugar. Que agora o Flamengo não só tem o Palmeiras, né, para ficar ligado nos resultados, como também o resultado do Inter. Sim. Os que estão acima. Então eu acredito que o Flamengo vai brigar para a Libertadores. Acho que o sonho de ser campeão já foi jogado fora no último jogo e o Flamengo tem que seguir trabalhando firme para manter a Libertadores, senão daqui a pouco perde até a Libertadores. Então são muitos erros consecutivos, jogadas, como o Léo falou, erros individuais, que vai prejudicando o coletivo da equipe e automaticamente fazendo com que o resultado não venha. Então isso prejudicou muito. O Flamengo foi perdendo muitos pontos bobos, pontos que deveriam ter sido computados e perdendo pontos em jogos bobos e acabou agora tá pagando por isso. Então, e o Palmeiras não erra. O Palmeiras, além de estar tendo sorte, o Palmeiras não brinca em serviço. O Palmeiras, o time Você vê um Palmeiras, por exemplo, Palmeiras e Santos, o jogo debaixo de uma chuva danada em São Paulo, o jogador do Palmeiras dando a vida para brigar por mais 3 pontos para se manter no primeiro lugar. O time do Flamengo joga achando que vai ganhar o jogo a qualquer momento. Então teve um lance, desculpa até de cortar de jogo, teve um lance que pra mim retrata muito isso. Depois que o Diego entrou no jogo do Flamengo,
O Luan roubou o volante de São Paulo, acho que o lateral esquerdo, o René, tentou um passe pro Diego, o Luan roubou a bola, canetou o heavy e bateu pro gol. Nesse lance, a câmera de trás do gol mostra que quando o René erra o passe, o Diego dá as costas e não volta pra marcar não. Isso é um absurdo. Assim, o que o Diego tá falando é a batida do time do Flamengo, que diante de um adversário difícil, complicado, se o Diego dá um carrinho e volta, errou o passe, errou todo mundo. Não foi o René que errou o passe. Sim. Então, assim, isso é totalmente diferente. E essa partida arrebenta com o Flamengo. O Cuejá fica correndo com um monte no meio campo do Flamengo. Não é à toa que o Cuejá está sendo o principal jogador do Flamengo. Tanto o Cuejá quanto o René estão sendo muito valorizados tanto todo o decorrer do campeonato como agora porque os caras estão marcando, estão correndo. O Diogo falou, foi perfeito. Você vê o Davidson no Palmeiras, o Davidson é maluco. O Davidson, se ele não fosse jogador de futebol, eu escutei isso na barbearia esses dias. Se o Davidson não fosse jogador de futebol, ele seria marginal. Ele é maluco, doido da cabeça. Mas você vê aquele maluco dando carrinho, aquele cara correndo, ele é atacante. Você vê o Dudu no Palmeiras metendo gol. O Dudu tem o mesmo número de gol no século que o Wagner Love. Empatou acho que 54 gols pelo Palmeiras. E o cara dá carrinho, volta pra marcar, compra lateral. Tem a vontade de ganhar. Você vê com todo respeito à qualidade do Diego, que eu acho que o Diego é um craque, mas tem que acompanhar, tem que marcar. Sim. Precisando, tem que dar o 110%. Diogão, próximo jogo do Flamengo, clássico. Botafogo e Flamengo, clássico, já teve muitas confusões, já foi muitas finais de Carioca nos últimos anos. Mas é um jogo importantíssimo para as duas equipes. Botafogo tem que ganhar para sair de vez dessa situação, conseguir bater os 40 pontos, chegar na casa dos 40 e cada vez mais se livrar dessa situação da degola. E o Flamengo tem que ganhar se quiser ser campeão. Você vê o Flamengo ganhando esse jogo, você vê que time o Flamengo vai entrar nesse... O time para brigar para Libertadores ou o time para ser campeão? Não, acho que é um jogo muito difícil. Até para falar para as duas equipes, muito difícil. Difícil é até achar um vencedor. Você opinar de cara por um vencedor num jogo desse. Primeiro que o jogo no Engenhão, provavelmente o jogo no Engenhão, o estado do Botafogo. Botafogo precisando muito da vitória, mas precisando muito mais do que o Flamengo. Sim. Então o que acontece? Eu vejo o Flamengo um certo acomodação uma posição muito melhor do que o Botafogo. Botafogo tendo que se entregar e brigar por isso, pela sua vitória nessa partida, talvez um jogo muito amarrado. Mas assim, a questão de ser um clássico, envolve duas torcidas do mesmo estado, então é um jogo muito amarrado. Acredito que as duas equipes vão buscar a vitória, mas muito amarrado, jogo de detalhes. Você vê o Flamengo por ter uma capacidade técnica maior que o Botafogo. Você vê o Flamengo saindo mais pro jogo, o Botafogo se defendendo e utilizando mais o contra-ataque? Eu acho que as duas equipes vão sair. Eu vejo o Flamengo favorito pro jogo. Sim. Mas não vejo o Botafogo tecnicamente inferior, não. Acho que duas equipes muito parecidas e o Botafogo precisando mais da vitória do que o Flamengo. Então pode ter mais vontade do Botafogo, menos vontade do Flamengo. O Flamengo assim, tem o favoritismo porque está na posição mais confortável na tabela do que o Botafogo. Sim, isso que o Leopoldo falou. Talvez essa vontade pode ser o diferencial. O Botafogo vai brigar os 90 minutos. É o que eu falei. O Palmeiras ganha jogo porque os caras correm 90 minutos em busca daquilo. O Flamengo acha que vai ganhar o jogo a hora que eles querem, a qualquer momento. Eles vão lá e definem o jogo. Então não é assim. E a hora que tem que definir ainda está errando individualmente, então está prejudicando mais ainda. Esse que é o problema. O Flamengo vive uma situação complicada e cada vez mais vai bobeando nesses pontos finais e vê o Palmeiras se isolando e praticamente quase concretizando o título do brasileiro. Voltamos daqui a pouco, terceiro e último bloco, um copo inteiro. E vamos ver como é que vai ficar a situação desse jogo. Vai continuar igual o Palmeiras aí, segue o líder. Ou se o Léo aqui vai correr atrás igual o Flamengo e o Inter estão fazendo. Já a gente volta. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Quer
qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Voltando agora para o terceiro e último bloco, quadro Palpiteiro. E nesse quadro, como vocês de casa já sabem, nossos queridos companheiros aqui de bancada, eles dão os palpites dele para os próximos jogos aqui dos nossos times carioca. E o Diogo, para quem tem acompanhado, está isolado na liderança. Segue o líder, né, Diogo? Segue o líder, Léo. Veio de um hat-trick na última rodada, acertou os 3 resultados. Ele é o homem, levou os 3. Eu tava numa crescente boa, achei que podia pleitear de repente, essa rodada isolei minha chance. Na verdade, esse resultado foi uma zebra, né? Na rodada. Diogo, você me dê licença, vou começar com o azarão. Perdeu. Pode começar. Começar pelo Fluminense, time de coração dele. Fluminense, 10º colocado, Léo. 2-1. Calma. Sport, 19º, podendo ter uma alternância aí, de acordo com o jogo do Ceará. 2-1. 2-1 Fluminense? 2-1 Fluminense. Fluminense não perde para time do Ceará, do Nordeste não. Fluminense do Pernambuco, né, no caso do Sport, mas o Fluminense não perde pro time do Nordeste não. Dentro de casa não, fora de casa é complicado. É outra história. Dentro de casa o Fluminense ganha. E o próximo jogo, Grêmio e Vasco. Grêmio 5º colocado, Vasco 13º. Grêmio brigando ali em cima, pela parte de cima da Libertadores. E o Vasco brigando lá embaixo para tentar se livrar dessa zona de degola. Jogão, o que você acha que pode acontecer nesse jogo? Lembrando que o Grêmio joga em casa. 3-1 Grêmio. 3-1 Grêmio, golzinho do Vasco ainda? Gol do Max Lopes. Mais uma vez. Pra ele não passar em branco. Léo? Vai ser difícil. 3-0 Grêmio. 3-0. Mais uma vez um golzinho diferenciando o placar dos dois aqui. Vamos ver. E o grande jogo dos cariocas, o clássico carioca. Botafogo e Flamengo, Botafogo em 14º colocado, Flamengo em 3º colocado, Flamengo ainda sonhando com o título e o Botafogo brigando para sair dessa situação complicada do rebaixamento. Léo, Botafogo e Flamengo, mando de campo do Botafogo, provavelmente no Engenhão. Rapaz, eu tô aqui pensando, tá difícil de chutar, cara. Não, mas eu vou de 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo, vitória do Fogão. Para dar uma chance pro Léo, 1-1. 1-1, empate. Vemos aqui e aí, com esse empate, se ele acertar os dois resultados dele também, ele sai na frente. Vemos aqui o único resultado diferente dessa rodada. Vamos ver o que essa rodada nos aguarda. Léo, muito obrigado. Pô, prazer estar aqui com mais uma vez. Suas considerações finais, pessoal de casa. Muito obrigado, rapaziada. Obrigado, Cazé, Diogão e todos vocês, né, que acompanham a gente sempre, todos os dias aqui na TV Serra Norte, pela internet também. Meu muito obrigado, meu carinho. Queria mandar um abraço pro Gabriel, que pediu um abraço. Gabriel, tamo junto, não esqueci. Gabriel lá do bar, perto do Paraíba ali, o pessoal sabe onde é. Muito obrigado de coração por sempre acompanhar o nosso trabalho. Tamo junto. Isso aí. Diogão, muito obrigado mais uma vez por essa bancada. Eu que agradeço. Considerações finais aí pro pessoal de casa. Agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar dos times carioca junto com vocês. E também para os nossos telespectadores aí da TV Serra Norte. E queria deixar um convite aqui, né, Léo? Fica à vontade. Domingo lá em Macuco, ver o goleirão Carlos Zé aí, tá na final do Campeonato Municipal de Macuco. 3 da tarde. 3 da tarde, domingo. Latina e União, final do Campeonato Municipal de Macuco lá. Estarei lá. O Léo vai estar lá fazendo a cobertura. Estaremos lá, a TV Serra Norte vai estar lá e quem sabe com o Carlos José levantando a taça. Se ganhar a taça, vai estar aqui no próximo programa. Quem sabe. Podemos ver isso aí até com uma participação especial do campeão. Ó. Podemos. Se perder, o campeão vai estar aqui também no próximo programa. De qualquer jeito, a gente vai dar uma moral para esse campeão municipal de Macuco lá.
Pessoal de casa, muito obrigado. Rapidinho, e parabéns, para a Secretaria de Macuco dos Esportes, parabéns, porque tem muito tempo que a gente não tem um campeonato aqui na nossa região. Macuco ganhou a Copa Noroeste, organiza campeonato, acaba um, já tem outro organizando direto, fora trabalho encalcado nas escolinhas. Parabéns, não é porque o Diogo tá aqui não, é porque a gente precisa de iniciativas assim e Cordeiro tá faltando algumas coisas, a gente já não tem. Último municipal, Diogo, mais um desabafo, né? Já tem uns 3 anos, foi o municipal que nós ganhamos aqui com o Douradinho, já tem 3 anos que não tem campeonato em Cordeiro. Então, complicado, a gente torce para que possa se organizar algumas coisas aí, que a gente possa voltar a brincar. Já que você fez um lembrete aí, só dizer que no último final de semana começou a edição Sub-9, Calcário de Escolinha, e foi essa competição até uma competição experimental nossa lá da organização da Copa do Calcário, porque nunca tinha acontecido essa edição dessa categoria. Então, assim, a primeira rodada foi super interessante, presença maciça dos pais, das mães, dos irmãos, enfim, estádio lotado naquele clima familiar. E próximo sábado a rodada será em Carmo, com mais 2 jogos dessa competição. Então eu queria já aqui deixar esse lembrete também dessa competição. Quem puder na região está acompanhando, todo sábado tem rodada no Sub-9, que está sendo um grande sucesso. Lembrando que é sempre bom acompanhar essas crianças, né? Acompanhar das próximas gerações aí, quem sabe surge mais um craque da nossa região que é repleta de jogadores aí. Alguns aposentados, alguns ainda tentando a sorte ainda no futebol. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Muito obrigado pessoal que acompanha pela Brasilnet, pessoal de Cordeiro, Cantagalho e Madalena. Muito obrigado pessoal que acompanha pela Rio Cape, pessoal de 2 Barras, Moneraço, Sebastião do Alto, Valão do Barro, Macuco e o pessoal que acompanha a gente pelas nossas plataformas nas redes sociais. Sou Casé Zaniboni, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui. Até mais.